a diferença lá no meio da tua família, lá no meio dos teus familiares, lá na escola, lá no trabalho, ou seja, aonde você se encontrar. Deus quer que a todo momento, independente da tua situação financeira, independente da tua posição social, independente de onde você veio, de qual berço você veio, Deus quer que você, como nova criatura, Ele quer que você faça a diferença. E nos dias que nós vivemos, na época que nós vivemos, Deus olha do trono de graça, de glória, que está estabelecido nos céus. Ele olha e Ele procura em pleno século 21, onde a terra está totalmente tomada por euforia, por tantas coisas na terra, e que tem distanciado o homem de Deus. E Deus olha do teu trono e vê que estão todos confusos, está numa confusão muito grande, né? E Ele procura do teu trono olhar para você no meio de tanta confusão que está na terra, no meio de tantos problemas que está acontecendo na natureza e no meio da sociedade em si. Deus olha para você, Ele olha do trono dele e Ele quer ver uma diferença na sua vida. Ele quer ver você fazer a diferença no meio da sociedade, no meio da comunidade, no meio da família onde você vive diariamente. Deus, segundo a Bíblia, Ele resolve destruir a terra por causa do pecado, por causa da transgressão. Mas Ele, do teu trono de glória, Ele procura na terra pelo menos um adorador. E a Bíblia registra que Ele olha e vê Noé e acha graça na vida de Noé. Deus então usou Noé para poder testemunhar, pregar que haveria um dilúvio e que haveria destruição na face da terra. Deus, no meio de tanta confusão, no meio de tanto problema naquela oportunidade, no meio de prostituição naquela oportunidade, que levava um odor desagradável a Deus, e Deus olha do teu trono e Ele vê um servo dele chamado Noé, e Ele acha graça na vida de Noé. Noé estava no meio dos familiares, Noé estava no meio dos vizinhos, Noé estava no meio da comunidade, no meio da sociedade, mas Noé era diferente. Eu e você estamos no meio da comunidade, da sociedade, dos nossos familiares. É inevitável nós não estarmos no meio da sociedade, da comunidade ou dos nossos familiares. E é preciso realmente nós estarmos, sim, mas que venhamos a não cometer os atos e atitudes que eles vêm a cometer, mas que eu e você possamos ter um brilho especificado e diferente. Aleluia. Que eu e você possamos fazer a diferença. Noé fez a diferença no seu tempo, Moisés fez a diferença no seu tempo, Abraão fez a diferença no seu tempo, José do Egito fez a diferença no seu tempo, Jó fez a diferença no seu tempo, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel fizeram a diferença no seu tempo, Pedro, Paulo, João, Barnabé, Tiago, Estevão fizeram a diferença no seu tempo. Deus quer que eu e você, nessa época que vivemos, no tempo que vivemos, no século que vivemos, possamos, no meio do nosso povo, no meio de nossa família, no meio de nossos amigos, no meio da sociedade, fazer a diferença. Quando eu e você procuramos fazer a diferença, nós não estamos procurando ser melhor nem maior do que ninguém. É verdade, Senhor. Quando eu e você procuramos fazer a diferença, não simboliza, não significa que eu e você queremos ser estrelas. Queremos um lugar na sociedade de destaque onde todos possam olhar
quando eu e você procuramos fazer a diferença, procurar fazer a diferença num campo espiritual, num âmbito espiritual, não para que os outros venham nos ver, mas que Deus possa nos ver. Amém. Amém. Jó e todos esses personagens, inclusive Noé, não fez a diferença na tua época para que as pessoas percebessem, mas para que Deus percebesse. Aleluia. Eu não quero fazer diferença para que eu seja gloriado diante dos homens. Não, eu quero que Deus veja em mim, nas minhas ações, nas minhas atitudes, a pessoa do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque assim nós estamos seguindo as pegadas, sendo realmente discípulo da pessoa gloriosa de Jesus Cristo. A Bíblia no qual nós lemos, e eu vou ler o texto aqui novamente, de 2 Reis, capítulo 20, a partir do primeiro versículo, fala sobre a doença de Ezequias e a morte de Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo: Senhor, sê servido de lembrar que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei de Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, por amor a Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram, puseram sobre a chaga, e ele sarou. O texto da palavra de Deus fala sobre o Ezequias, fala sobre a doença de Ezequias, fala sobre a possível morte de Ezequias. Deus, ele manda o profeta Isaías avisar para Ezequias que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele ia morrer. Ele colocasse a tua vida em ordem, porque Deus o ia levar. A Bíblia então registra que Ezequias então vira-se para a parede e clama ao Senhor. Em outras palavras, ele pede ao Senhor: Senhor, tu sabes que eu tenho andado na tua presença. Tu sabes, Senhor, que eu tenho andado nos teus caminhos. Tu sabes, Senhor, que eu tenho procurado fazer a sua vontade. A Bíblia então registra que ele chorou diante da presença do Senhor. Então a Bíblia registra que Deus viu ele chorar e ouviu a sua oração. E quando o profeta Isaías, depois de ter dado entregue a profecia a ele, que Deus mandou entregar, que ele ia morrer e tinha que pôr a casa em ordem, e que estava saindo pelo